Também sobre a Epístola da Alegria, Filipenses. Vamos para Filipenses, louvado seja o nome do Senhor. Deus confirma tudo, né, irmãos? Então, estamos falando de alegria, e a Epístola de Filipenses, uma das características dela é ter em torno de 16 citações sobre alegria e sobre contentamento. Imagina, 16 vezes, numa epístola pequena, é citado 16 vezes sobre alegria e contentamento. E nós vamos aqui no capítulo 3 de Filipenses, nós vamos ler o texto até o versículo 16, né? Vamos lá. Todo mundo encontrou? Mas antes de nós lermos, vamos orar, vamos fechar nossos olhos e pedir a direção a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, louvamos o Teu santo nome, Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Temos ouvido a Tua palavra, Senhor, através dos louvores. Temos sentido a Tua presença, a presença do Teu Espírito, que nos move, Senhor, para trazer a verdadeira adoração, porque a adoração vem do Senhor e volta para o Senhor, porque tudo é Teu, nada é nosso. Que o Teu nome seja exaltado, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que os meus lábios aqui nessa manhã venham honrar o Senhor, venha ser direcionado pelo Teu Espírito Santo, que eu venha ser um veículo, Pai, nessa manhã, porque nada mais sou além do que um veículo, porque tudo vem do Senhor, Pai. Que o Senhor possa tomar a direção, abençoar poderosamente a meditação da Tua palavra, ó Deus, aplicar em cada coração o que o Senhor quer aqui nessa manhã, porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas, Senhor, tudo vem de Ti. Então, Senhor, toma a direção, Pai, na leitura dessa palavra e na ministração da Tua palavra, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Glória a Deus. Vamos lá. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nós nos gloriemos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim é lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele é na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo
alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Podeis sentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Ontem eu estava, coincidentemente, conversando com a Eliane, minha esposa, com respeito a algo incrível que a gente observa e que vocês também já devem ter tido experiência de observar nas crianças. Nas crianças, que a criança tem, assim, até uma determinada idade, 3, 4 anos de idade, ou a criança em geral, mas a criança mais novinha, especificamente o meu neto, que ele tem 2 anos e 5 meses, ele tem uma incrível habilidade de estar chorando intensamente, de repente parar aquele choro, com lágrimas no rosto, e começar a sorrir, e dar um sorriso, e sorrir, e a gente fica assim, como é que é isso? Né? Aí Eliane falando que ouviu uma explicação científica sobre isso, que a criança, ela ainda não está com o lóbulo frontal que, dentre outras coisas, eu não sou um especialista, eu estou trazendo o que eu ouvi, né? O lóbulo frontal, dentre outras coisas, é responsável pelas emoções, né? E para nós que já temos o lóbulo frontal formado, ele é responsável pelas decisões, pela função chamada executiva. É o lóbulo frontal que vai trazer o direcionamento do nosso cérebro para o que nós queremos fazer, para qual é a nossa tomada de decisão, o que nós vamos direcionar todo o corpo. Então, é ali no lóbulo frontal. E o da criança ainda não está formado. E ela tanto ri quanto chora com uma facilidade incrível. Isso acontece com quem está em Cristo, porque tem uma coisa que ninguém entende. Você está alegre chorando. Como é possível isso? Você está adorando ao Senhor, chorando de alegria. Como é isso? Chorando de alegria. Então, o apóstolo Paulo, ele começa falando aqui, nessa epístola, né? É uma epístola que ele dirige, para que, contextualizando a epístola como um todo, o pastor já deu bastante aulas sobre isso, né? Tem aula na internet, posicionando a epístola de Filipenses, a alegria, o contentamento, mas o apóstolo Paulo, contextualizando, a epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Aproximadamente no ano 61, depois de Cristo, logicamente, o ano 61, primeiro centenário da igreja cristã, 61 depois de Cristo, foi dirigida aos filipenses, que Filipe era o quê? Era uma cidade colonizada por romanos. Então, era uma cidade que tinha predomínio de romanos. Lá não tinha uma sinagoga, como era costume em outras cidades ter sinagoga, porque lá não tinha um número suficiente de judeus para que se tivesse uma sinagoga, e tinha um predomínio grande de romanos, né? E a igreja era, na maioria, romanos convertidos, né, ao cristianismo, mas também tinham alguns judeus, logicamente, mas o predomínio era romano. E lá tinha os judaizantes, que era um grupo que queria viver na prática da lei e acrescentar ao cristianismo alguma coisa
para a salvação. E aí, na sua epístola, o apóstolo Paulo, primeiro, tem o objetivo, dos primeiros objetivos do apóstolo Paulo de escrever aos filipenses, é trazer um agradecimento pela solidariedade que os filipenses tiveram com o apóstolo Paulo quando ele estava preso. Quando ele estava preso, eles foram solidários ao apóstolo e ele agradece por isso, né, pela solidariedade deles. Mas não foi tão somente por isso. Ele agradece a solidariedade, ele estimula os crentes, os cristãos ali, a terem uma vida de comunhão, uma vida em que um ajude o outro, em que um ajude o outro na caminhada e nas suas dificuldades, que não vivesse uma vida voltada tão somente para si, mas vivesse uma vida em comunhão, um ajudando o outro. E o outro ponto foi defender os crentes contra as heresias. Porque, irmãos, tudo que acontece hoje, que você vê nas igrejas, como é que pode isso? Já acontecia lá no primeiro século. A Bíblia é um livro completamente atual. A Bíblia é um livro que passou centenas de anos, milhares de anos, né? Mais de 2000 anos, e se você considerar o Antigo Testamento, milhares de anos. Com licença. Mas que é um livro completamente atual. E aí, pensando nessa atualidade das Escrituras, e nós estamos no início do ano, né? E muitas pessoas estabelecem alvos, objetivos para serem alcançados no ano. Só que o tema dessa mensagem hoje é o alvo. Nós estabelecemos diversos tipos de objetivos, mas existe um objetivo que é o objetivo comum da igreja. É o objetivo que todo cristão precisa ter. Todo cristão precisa estar orientado por esse objetivo, direcionado para ele, para que não erre o alvo. Um dos significados do pecado é errar o alvo, é transgredir a vontade de Deus. E qual é o alvo? Se eu não sei nem qual é o alvo que eu quero atingir, nós precisamos saber, né? Tem gente que vive, nos dias de hoje, num eterno entretenimento. O grande problema dessa geração atual, da geração pós-moderna, conhecida como contemporânea, é a distração. Hoje você tem vários tipos de streamings, né? Vários tipos de plataformas de entretenimento, e se você não precisa dar asas à imaginação, resolver entrar numa e começar, como é que eles falam? Assistir, maratonar, essa é a palavra, maratonar séries, maratonar conhecimentos de todos os tipos, seja o que for, você acaba perdendo todo o seu tempo e você não sabe, você perde o sentido do teu principal objetivo. E se tem uma coisa que o mundo nós entendemos que estão assim, estão numa eterna distração, estão numa fatal distração, porque querendo ou não, todos nós caminhamos para a eternidade. Aquele relógio está certo? Todos nós caminhamos para a eternidade, querendo ou não. Como assim, irmão? Todos nós caminhamos para a eternidade. Um certo pastor falou o seguinte, que nós somos seres espirituais, tendo uma experiência carnal. O nosso tempo de experiência nessa carne, aqui nesse tabernáculo, é um tempo curto, é um tempo ínfimo, comparado à eternidade.
e para onde nós estamos indo. Qual é o alvo desse mundo? Qual é o alvo da igreja? A igreja está distraída também ou a igreja está corretamente no alvo? E aí nós vamos estar vendo aqui, baseado nesse texto aqui que nós escolhemos, que Deus colocou no nosso coração, nos direcionou. Quem eu sou, quem eu era, para onde eu vou e como ir. Esses 4 pontos. Quem eu sou, baseado, parafraseando aqui, nós vamos ver quem o apóstolo Paulo é. E aí, parafraseando, quem eu sou, porque o que ele é tem tudo a ver com o que nós somos. Tá? Quem o apóstolo Paulo é, está no versículo 3, também no versículo 7 a 9. Quem o apóstolo Paulo era, no versículo 4 a 6. Qual o seu objetivo, no versículo 10, 11 e 14. Como alcançar esse objetivo, no versículo 12 a 16. Então, extraindo desse texto e parafraseando esse texto, nós temos aí quem nós somos, quem nós éramos, para onde nós vamos e como ir. O cristão precisa ter certeza, alegria da salvação, alegria da intimidade, alegria da comunhão. O cristão tem que ser alegre. Como assim, irmãos? Quer dizer que eu não vou poder viver? Lógico, no mundo tereis aflição, mas o que tem a ver a alegria com o tem de bom ânimo? A alegria tem a ver com o tem de bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo, saber que não estamos na distração do mundo, mas temos um objetivo a alcançar. Nós somos peregrinos nessa terra, nós caminhamos aqui de fé em fé. E aí o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha aí, a epístola da alegria, mais de 16 citações de alegria e contentamento. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Na repetição existe um aprendizado. Quantas vezes vocês já ouviram a mesma palavra? E quantas vezes Deus falou diferente naquela mesma palavra aos nossos corações? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é igual uma enciclopédia de ensino secular, vamos dizer assim. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, e ela vai falar. Quantas vezes eu ouvi a palavra falando sobre Zaqueu, Deus vai falar diferente ao meu coração, porque a palavra é viva e poderosa. A palavra, ela é de Deus, ela é movida pelo Espírito Santo. Então, toda palavra, ela é poderosa para produzir algo em nós, para produzir transformação. E o apóstolo Paulo fala: eu fico bem tranquilo de falar as mesmas coisas para vocês, porque é segurança para vocês. E alguém fala assim: eu vou à igreja hoje, já sei tudo que vai acontecer na igreja, já conheço a liturgia, já conheço praticamente todas. Tem gente que tem a pretensão de dizer que conheço praticamente todas as palavras que vão ser dadas. Ou seja, para que ir na igreja? Ah, não vou hoje não. Aí nessa não vou hoje não, aí começa a entrar o relaxamento, começa a entrar as coisas que nos afastam. Imagine vocês, se nós fizéssemos uma super refeição no domingo, imagina, escolhe aí, ou o almoço, geralmente é o almoço, porque à noite, se fizer uma super refeição à noite, eu passo a noite acordada, rotando. Tem que botar o travesseiro lá no nível 3 e dá aquela cochilada, depois acorda, parece que está se afogando, uma coisa doida. Então, imagina uma super refeição na hora do almoço. Você come, hoje eu vou comer tudo que eu quero, aquela coisa, eu vou ficar super alimentado, e aquela é a sua única refeição da semana. O que vai acontecer?
No domingo você vai estar super alimentado, mas depois você vai começar a ter deficiências no teu organismo, carências e necessidades. Por quê? A alimentação do nosso corpo físico tem que ser todo dia. E a alimentação do homem espiritual tem que ser a todo momento. Não é nem todo dia, é a todo momento. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que viver o quê? Viver em comunhão com o Senhor. Viver ligado, viver em espírito de oração. Como é que é isso? Eu tenho que estar ligado com o Senhor a todo tempo. Então o apóstolo começa dizendo aqui que repetir não é problema nenhum para ele. Ele repete quantas vezes tivesse que repetir. É segurança para quem está ouvindo. Ele diz, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão. Aqui ele já começa a falar para aqueles judaizantes, para aqueles que estavam no meio do povo, e falava, olha, está certo que nós somos salvos pela graça, mas se você não fizer isso, ou aquilo outro, você não vai ter direito à salvação. Ou seja, começavam a pregar um outro evangelho diferente do que estava sendo pregado. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, cuidado com a falsa circuncisão. E ele vai dizer o porquê. E aí nós começamos a encontrar quem nós somos aqui. Aí o apóstolo fala primeiro para a audiência dele, quem ele é. E vocês vão ver que quem o apóstolo Paulo diz para aquele povo que para nós era, porque o apóstolo Paulo já passou e já partiu e já está no Senhor, mas naquele momento, para a audiência dele, ele estava falando o que ele era, o que ele é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se transporta lá para aquela época. Você está diante de uma audiência que o apóstolo Paulo está falando. Então ele está falando, ele fala aqui, ó, porque nós é que somos a circuncisão. Como assim? Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriemos em quem? Cristo Jesus. Em vez de confiarmos na carne. Como assim? Primeira coisa, o apóstolo Paulo tem a consciência de quem ele é. O cristão precisa ter a consciência de quem é. Quem nós somos? Nós somos a circuncisão. Irmão, como assim? Como nós somos a circuncisão? Vocês sabem que a circuncisão era algo que foi estabelecido por Deus, que os homens tinham que fazer a circuncisão do prepúcio, né, ao 8º dia de nascido. Isso tinha um significado próprio, específico, para um determinado momento. Mas quando Jesus veio, ele se fez circuncisão. Como assim? Ele foi circuncidado, sim, na carne, e ele fez uma circuncisão eterna para nós, morrendo lá na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós somos a circuncisão. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito em quem? Em Cristo Jesus. Então eu não tenho que acrescentar nada. Eu não tenho que acrescentar o novo convertido. Agora você tem que fazer a circuncisão também. Isso era o que os judaizantes diziam. Tem que fazer a circuncisão, ou seja, tem que criar o artifício tal ou outro artifício, algo que era da prática judaica, que foi abolido pela graça e pelo sacrifício único de Jesus Cristo, uma vez para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nós somos a circuncisão, e ele vai explicar. Adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne.
E ele fala, não confiamos em preceitos da nossa carne, não confiamos em qualquer outra coisa que nós possamos fazer que nos distancie da cruz de Cristo, porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Tudo depende dele, vem dele, por ele e para ele. A ele seja toda a glória hoje e para todo sempre, porque ele é Deus. Então, primeira consciência, quem eu sou. Eu sou, você é, nós somos a circuncisão, a verdadeira circuncisão, se é que nós estamos em Cristo. E o que significa essa circuncisão? Significa que o velho homem morreu e nasceu um novo homem para a glória de Deus. Nós temos uma nova natureza em Cristo. Deus olha para nós. E a própria palavra de Deus diz que nada pode nos apartar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Então, tudo é em Cristo, eu dependo de Cristo. Se alguém nega Cristo, negou a fé. Se alguém nega, diz que Jesus, ele não era 100%, não veio 100% homem e ao mesmo tempo era 100% Deus, está negando um dos dogmas do cristianismo, está negando a sua fé, porque a centralidade da fé cristã está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, quem eu sou? Eu sou de Cristo. Eu sou a verdadeira circuncisão, você é a verdadeira circuncisão, trazendo para o modo prático, assim como o apóstolo Paulo era, e ele falou, nos gloriamos em Jesus, e ele fala nós, ele não fala só eu, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. E agora ele vai entrar no outro ponto aqui, que ele vai falar quem ele era. Então, quem eu sou, aonde eu sou de Cristo, estou no caminho da vida eterna, estou na direção do verdadeiro alvo, estamos na direção do verdadeiro alvo. Nós quem? Igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós na coletividade somos a igreja de Cristo. E na intimidade, cada um precisa ter a sua intimidade a todo tempo com o Senhor Jesus, para estar ligado com Ele. Essa coisa de dizer cristão não precisa de igreja. O cristão não precisa da igreja para ser salvo, mas todo salvo vai à igreja adorar a Deus. Todo salvo vai à igreja adorar e glorificar o Senhor, porque o cristianismo precisa ser vivido em coletividade. Em coletividade, eu não posso fazer igual o Robinson Crusoe, ir para uma ilha e ficar escondido lá. Lógico, ele foi náufrago, ele foi porque, a história, ele foi porque ele se tornou náufrago, mas tem gente que quer se tornar é isso aí, é boa palavra, um eremita que tem a ajuda dos colaboradores, é muito bom. Um eremita, fica lá separado, recluso, vai lá para um monastério, fica lá recluso e está sendo cristão, como assim? O cristianismo tem que dar mais do que receber, tem que ter comunhão, tem que ter interatividade. Vai se acostumando aí, porque nós vamos ser vizinhos à vida eterna. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, quem nós éramos? Ou melhor, aqui o apóstolo Paulo, ele fala quem ele era. É verdade que, no versículo 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmão, olha só, para alguém falar que era irrepreensível, ele tinha que ser uma pessoa altamente e completamente radical. Radical. E aqui mostra o quanto o zelo desse radicalismo era traduzido. Era traduzido por perseguir a igreja de Cristo. Tanto é que quando ele foi encontrado no caminho de Damasco por Jesus Cristo,
Quando Jesus Cristo o encontrou ali no caminho de Damasco, porque ele estava no caminho, mas Jesus está presente em todo lugar. Ele é onisciente, é Deus poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Ele tem os atributos de Deus. Ele aparece para Paulo e fala: Saulo, Saulo, que até ali ele era Saulo, por que me persegues? Porque quando está perseguindo a igreja de Jesus Cristo, está perseguindo ao próprio Jesus. Existe uma identidade entre a igreja e Jesus Cristo. Não podemos desassociar. Mas ele diz aqui, ó, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considero como perda por causa de Cristo. Então, ele reconheceu que tudo que ele tinha na carne, e toda aquela ostentação que ele tinha, de se achar até irrepreensível na carne, ele está trazendo aqui um contraste. Quem pega essa leitura e faz um corte nela e olha somente para essa parte, vai achar que Paulo estava sendo prepotente, mas ele traz aqui o contraste da mentalidade carnal e do posicionamento errado que ele tinha. Ele se considerava uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que não precisa de mais nada, uma pessoa que era irrepreensível em tudo que fazia, porque procurava fazer com zelo até as coisas mais tremendas, que era perseguir um povo inocente, um povo que estava pregando o amor, um povo que estava pregando a comunhão, um povo que estava pregando a vida eterna, um povo que estava falando de Jesus Cristo, que Ele é a única forma de nós termos direito a vivermos eternamente com Deus. E ele perseguiu aquele povo, e aí você olha, e ele se considerava irrepreensível, na carne ele se considerava irrepreensível, mas olha, no versículo 7, ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, isso considero perda, por causa de Cristo. Na verdade considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Olha aí, irmãos, ele considerou todo aquilo que ele achava que ele era irrepreensível, que ele achava que tinha o fim em si mesmo, que ele era o cara, ele era o superstar, mas Deus mostrou para ele, e para que ele próprio viesse considerar que tudo aquilo era lixo. Para ser encontrado em Cristo, tudo aquilo era necessário ser perdido, toda aquela mentalidade, toda aquela metanoia tinha que ser modificada pelo poder do Evangelho. E ele fala aqui, ó, Jesus meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí o apóstolo Paulo, que já sabia quem ele era, que ele era a própria circuncisão, assim como nós somos, o testemunho vivo da aliança com Deus, porque a circuncisão representava uma aliança para a lei, e ser a circuncisão representa que alguém precisa olhar para você e ver a aliança que você tem com Deus. E o apóstolo Paulo falava: eu sou a circuncisão, porque o mundo olhava para ele e via a comunhão que ele tinha com Deus, e aí ele faz um contraste com o que ele achava que ele era, irrepreensível. Ele era um homem completamente carnal, mas ele considerou tudo aquilo lixo quando ele foi alcançado por Cristo. E ele passou a ver uma outra justiça, que era uma justiça que não se baseava em fazer coisas, mas uma justiça que se baseava no sobrenatural, na fé. E a própria palavra de Deus diz
Que a fé vem o quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe nada que eu possa fazer, a não ser ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para aumentar a minha fé. Eu, por minha força própria, não consigo aumentar a minha fé, porque a fé é um dom gratuito de Deus, é algo que vem de Deus, para que o próprio Deus, na sua soberana vontade, venha receber a adoração, que essa adoração precisa ser movida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, para que seja aceita por Deus. Então, tudo vem dele e tudo é para ele. Então, aqui o apóstolo Paulo, até o versículo 9, ele falou quem ele era. E ele falou como que ele saiu daquela situação. E fez uma ligação do que é ser circuncisão, do que é ter uma fé viva em Cristo. A circuncisão que ele se considera e que nós somos, ela só é possível quando nós temos uma fé em Jesus Cristo. Não adianta ter uma fé em qualquer outra pessoa, e se dizer que tem fé em qualquer outra situação, ou qualquer outro crédulo. A fé verdadeira, que nos conduz à vida eterna, e que nos conduz a uma verdadeira aliança com Deus, se chama Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa fé. E aí o apóstolo Paulo, já sabendo quem ele é, entendendo quem ele era, ele estabelece claramente o que ele quer. E é nesse ponto que, na verdade, tudo aqui nós temos que refletir, mas saber o que você quer é algo importante, porque hoje nós vivemos num mundo em que mensagem subliminar, que não está no alcance direto do nosso entendimento, mas que é captada pelo nosso cérebro, tenta direcionar você para algum querer. E algum querer que, de alguma maneira, pode te distanciar de Deus, ou pode motivar a sua decisão. Nós temos que pedir sempre ao Senhor que as nossas decisões, que o nosso querer passe pela vontade dEle. E aí nós precisamos pedir ao Senhor que nos conceda o quê? O capacete da salvação. Sem o capacete da salvação, nós não conseguimos blindar o nosso entendimento e a nossa mente para saber qual o verdadeiro querer, o querer que vai nos dar a condução que Deus quer. E o apóstolo Paulo aqui, no versículo 10, ele é claro, ele fala, o que eu quero é o quê? Conhecer a Cristo. O que eu quero, imagina, o apóstolo Paulo, na altura que ele estava, dizem que ele escreveu essa epístola sendo preso em Roma por causa da fé. Outros dizem que ele estava em Roma, mas ele estava numa casa alugada. Mas de um jeito ou de outro, ele estava lá porque ele foi levado pela vontade de Deus para fazer o que Deus colocou como propósito para ele, testemunhar o Evangelho. Ele estava lá testemunhando o Evangelho, escrevendo a epístola, um homem completamente usado pelo Espírito Santo, e ele fala, o que eu quero é conhecer Cristo, e o poder da sua ressurreição. Irmãos, olha a profundidade disso, um homem que é profundo conhecedor. Todo pregador admira a vida do apóstolo Paulo, não idolatra, mas admira o quanto Deus usou o apóstolo Paulo. Você vê que o Novo Testamento, a maior quantidade de epístolas são epístolas paulinas. Você tem as epístolas gerais, você tem os evangelhos, tem Atos, as epístolas gerais, Apocalipse, as epístolas paulinas,
as epístolas gerais e Apocalipse, é a divisão do Novo Testamento. Mas quando você vai olhar o percentual, a abrangência de escritos das epístolas do apóstolo Paulo é maior do que qualquer outra epístola, de qualquer outro escritor, dos próprios evangelistas, a abrangência. E aí você vê o quanto que Deus usa esse homem, e ele fala, o que eu quero é conhecer. E tem gente que fala, ir para a igreja, eu já conheço, eu já sei aquela pregação, eu já sei onde ele vai chegar. Tem gente que acha que já conhece tudo, que já sabe tudo, e nessa de achar que já sabe tudo, relaxa, deixa de ler a Bíblia, deixa de acompanhar o que está sendo sugerido, a leitura da Bíblia em 2 anos, a leitura da Bíblia em 1 ano, a leitura da Bíblia anualmente. Se nós lermos 3 capítulos por dia, nós conseguimos ler a Bíblia o ano todo. Se você ler 6, você vai ler em meio ano. Não é isso, pastor? Então, ler a Bíblia faz parte de quê? Do que eu quero. Eu quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. Olha aí, ele quer sofrer com Cristo. Imagina, é por isso que o próprio apóstolo diz que o evangelho é loucura para os que se perdem, porque alguém falar que eu quero sofrer, não parece loucura? Não parece que o cara é masoquista? Eu quero sofrer, mas ele fala, eu quero sofrer com Cristo, porque sofrer com Cristo vai produzir fruto para a vida eterna. Eu quero sofrer com Cristo e me tornar como Ele é na sua morte, para que de algum modo, olha como ele fala, um homem que conhecia muito as Escrituras, que conhecia muito a palavra de Deus, que tinha intimidade com Deus, ele não sabe como, porque é algo sobrenatural de Deus, tem algo que ninguém vai poder definir. Quem foi salvo e quem não foi, você não sabe, porque tudo isso está na mão do Senhor. A única certeza que eu posso ter é quem vai partir com o Senhor se estiver em Cristo. Isso eu não tenho dúvida. Mas julgar quem foi ou quem não foi, isso é um mistério de Deus. Tanto é mistério porque o próprio apóstolo Paulo fala aqui, para que de algum modo, isso significa que ele não sabe exatamente como, mas para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele não sabe como vai ser esse mecanismo propriamente, porque é algo sobrenatural, mas ele sabe o que precisa para esse mecanismo acontecer, que é Jesus Cristo na nossa vida. Glória a Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo estabelece qual o seu objetivo. Então nós já vimos aqui quem o apóstolo Paulo era, quem o apóstolo Paulo é, que tem a ver com o que nós somos, a verdadeira circuncisão de Deus, a verdadeira aliança com Deus, quem ele era, alguém completamente cheio de si, alguém que era zeloso de coisas materiais, achando que cumprindo coisas e ordenanças, e até um zelo de perseguir um povo inocente, ele estava sendo alguma coisa, quem ele era. E a gente faz um contraponto com quem nós éramos, aonde nós estávamos. Pare e pensa, aonde você estava, o que você pensava. Aqui nós temos ateus, aqui nós temos ex-mãe de santo, aqui nós temos tudo que se pode imaginar, pessoas que estavam até perdidas no mundo da prostituição, no mundo da jogatina, no mundo do engano, mas que foram transformados, que se tornaram nova criatura, e agora somos um com Cristo, somos a verdadeira circuncisão. O Senhor transformou. Então quem eu sou? Eu sou a circuncisão, eu sou a carta lida pelos homens. Quem eu era? Eu era perdido, eu não tinha esperança, mas um dia o Senhor me encontrou. E o que eu quero agora? Eu quero que o apóstolo Paulo também quer conhecer a Cristo a cada dia, conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer, como diz o profeta Amós, vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor a cada dia, a cada momento, a cada instante. Não tem limite para isso. Enquanto nós estivermos aqui, precisamos conhecer o Senhor. E aí,
Como fazer isso? Como alcançar esse objetivo? Aí no versículo 12 ele vai falar: não que eu já tenha recebido, desculpe pelo não que doeu até no meu ouvido, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, olha aqui, olha o mistério aqui, o mistério revelado. O apóstolo Paulo, ele fala que vai conquistar, mas antes dele ir conquistar, ele tem o quê? Ele tem a consciência que ele só pode conquistar porque ele já foi conquistado por Cristo. Tem alguém que fala, olha, você precisa aceitar, sim, você tem que abrir o teu coração, mas tudo isso depende de Deus, porque não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. E isso está bem claro aqui, ó, quando ele fala, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Fui conquistado, ele foi conquistado, ele prossegue para conquistar. Então, uma coisa aqui que eu aprendo com o apóstolo Paulo, duas coisas. Primeiro, que eu tenho que ter a consciência que se eu não for conquistado por Cristo, se eu não for alcançado por Cristo, eu não posso prosseguir. Eu não tenho condição de prosseguir se eu não for primeiro alcançado por Cristo. Mas uma vez alcançado por Cristo, aí sim, o verbo, prossigo, temos que prosseguir. Tem gente parando pelo caminho, tem gente ficando parado, tem gente ficando inerte, tem gente achando que já sabe tudo, tem gente achando que não precisa mais estudar. Então o seminário que a igreja aqui oferece, não é só para quem, como o pastor diz, quer ser pastor ou vai dar aula na escola bíblica, mas é para quem quer proclamar o ano aceitável do Senhor, está preparado para quando chegar um herege que falar um absurdo para você, do tipo, Jesus Cristo, ele não era 100% Deus. Como assim não era? Porque ele era homem, mas você sabe, baseado na própria Escritura, que Jesus era 100% Deus. Agora, ele era 100% homem. Então, quando que ele era Deus e quando que ele era homem? Ele é Deus o tempo todo para cumprir o plano de Deus. E quando ele foi homem quando ele não utilizou o seu poder divino sobre ele mesmo. Ele não neutralizou a dor que ele sentiu lá nos cravos. Ele não neutralizou a dor que ele sentiu com a coroa de espinhos. Ele não neutralizou o sofrimento que fez com que jorrasse o seu sangue com chicotadas. Ele não neutralizou todo o sofrimento que ele teve, toda a humilhação. Ele se deixou passar por toda aquela humilhação que era para mim e para você passar. Ali ele era 100% homem. E quando ele foi 100% Deus, o tempo todo, para abençoar, para curar, para falar, vai, não peques mais, levanta e anda, toma o teu leito e anda, vai, os teus pecados estão perdoados. Ele era 100% Deus para servir a mim e a você, e ele era 100% homem para não usar o atributo de Deus sobre ele próprio e se livrar da dor. E você sabia que tem gente que pensa aí, que Jesus usou atributos divinos para neutralizar a sua própria dor, heresias desse tipo. Então, como que eu vou refutar heresias? Somente se eu fizer o que o apóstolo Paulo quer aqui, ó. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, para tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte. Então, para você prosseguir, você precisa entender que foi alcançado por Cristo. E aí você progride para conquistar. E no versículo 13 ele diz: irmãos, quanto a mim,
não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim. Avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, ele faz duas coisas. Ele primeiro reconhece que para ele prosseguir, ele precisa ser conquistado por Cristo. E a outra coisa que ele fala que uma coisa faço, esquecendo-me. Como assim? O apóstolo Paulo, ele teve amnésia? Não, ele não teve amnésia. E esse esquecendo-me quer dizer o quê? Porque nós lemos exatamente aqui, do versículo 7 ao versículo 9, o apóstolo Paulo relatando quem ele era. Ora, se ele relata quem ele era, como ele esqueceu? O que ele esqueceu? O que precisa ser esquecido? O que precisa ser esquecido é o que nossas esposas e nossos maridos fizeram conosco, que nós perdoamos. É o que o teu próximo fez com você e que você perdoou, ou que você diz que perdoou. Então nós vamos participar da ceia daqui a pouco, daqui a alguns instantes. Nós precisamos ter certeza de que nós liberamos o perdão. É a única maneira de nós sabermos que nós permanecemos no perdão do Senhor, se nós liberarmos o perdão. Então uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, para você progredir nessa carreira, rumo ao quê? Ele fala aqui qual é o objetivo. Prossigo para o alvo. E qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pedro vai falar, o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é viver eternamente com Cristo. É a soberana vocação em Cristo. Só que para isso, eu preciso me livrar do que o apóstolo Paulo fala de embaraços dessa vida. Quais são os seus embaraços? Você não está administrando a proporcionalidade de tempo ideal para estudar a palavra, para orar, para meditar na palavra de Deus. Você está se envolvendo muito com negócios dessa vida, de maneira que não está sobrando tempo nenhum para Deus. Você está trazendo à memória coisas que vão trazer sofrimento para você e que vão trazer mágoa, vão trazer raízes de amargura, como diz lá em Hebreus, que nós não devemos deixar que raízes de amargura venham nos parar. Tem gente que para no passado, para em alguma coisa que aconteceu com alguém que diz respeito à sua vida e não libera perdão. Para que eu alcance o alvo, eu preciso liberar perdão. Então o apóstolo Paulo diz, prossiga de que maneira? De que maneira? Reconhecendo que fui conquistado por Cristo e esquecendo-me de coisas que me afastam de Cristo. Amém? Para que eu alcance a soberana vocação. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, nessa trajetória cristã, irmãos, o alvo está mais próximo do que já foi. Eu hoje não me envergonho disso, dou glória a Deus por isso. Tenho 59 anos de idade. Aceitei a Jesus pela sua misericórdia e graça, ou melhor, Deus me encontrou na sua graça e misericórdia quando eu tinha 19 anos de idade. E eu acredito que eu estou mais próximo do alvo do que já estive. E aí o apóstolo recomenda aqui, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aonde Deus já tem te colocado, prossiga daí para frente, vá adiante,
porque breve nós vamos receber a soberana vocação do Senhor, e nós vamos viver eternamente, e de um momento para o outro, tudo isso aqui pode acabar, mas nós cremos no Senhor, nós cremos na promessa, que nós vamos viver eternamente com Ele, sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem angústia, sem mágoas, sem nada que nos fere, ou quem nos fere, porque o Senhor estaremos para sempre com o Senhor. Então, não perca o que você já alcançou até aqui, prossiga, porque quem eu sou a circuncisão, você é a verdadeira circuncisão, a verdadeira aliança com Deus. Quem eu era completamente perdido, distante de Deus. Para onde eu vou? Vamos para a glória do Senhor, esse é o nosso alvo. E como ir? Somente com a comunhão com Jesus Cristo. E aí ele diz aqui, para finalizar, abre isso um pouquinho atrás, no capítulo 2, ele vai falar a maneira, o sentimento, a forma que nós devemos estar, para que nós possamos estar no alvo, para que nós possamos estar na direção certa. Tenham, 2:5, pensei que eu já tinha falado, a minha cabeça está na frente, vamos lá, Filipenses 2:5, Filipenses 2:5, até o versículo 11, vou ler rapidamente. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou, olha só, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, e toda língua, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É dessa maneira, se esvaziando de nós mesmos, e nos enchendo de Deus, que nós vamos alcançar o alvo, somente dessa maneira, porque o nosso Mestre, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e se tornou como homem na forma humana e sofreu o que eu e você deveríamos sofrer para que nós pudéssemos ter direito de alcançar o que o apóstolo Paulo fala mais adiante, a soberana vocação de Cristo Jesus, que é o nosso alvo. Amém? Que Deus abençoe. Vou pedir o pastor Felipe para dar sequência aqui. Desculpe se eu passei um pouco. Glória a Deus. Glória a Deus, palavra bendita, apropriada. Quem nós somos, a verdadeira circuncisão. Quem nós éramos, temos muitos testemunhos aqui, marcantes. Para onde estamos indo e como estamos indo. Vamos indo deixando para trás e com foco de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós vamos servir a ceia, pedir os irmãos